Olá, boa noite. Está no ar o ND Especial Saúde. Toda sexta-feira você acompanha um programa especial voltado para o bem-estar, alimentação saudável e as novidades da medicina. E não tem como acabar o mês de novembro sem falar de Novembro Azul. ND Especial Saúde. Oferecimento. Doutora Rose Marques Estética Dental. Fone 3289-4889. IAX. Novo serviço de vacinas na unidade Ana Costa. E Instituto Oftalmológico Acioli de Guzmão. Agende sua consulta pela internet ioag.com.br. E para falar sobre este assunto, eu recebo para um bate-papo o urologista Dr. Kenji Fukuda. Tudo bem, doutor? Seja muito bem-vindo. Tudo bem, obrigado. Prazer estar aqui com você hoje. Falar de Novembro Azul, mês da conscientização do câncer de próstata. Como é que estão os números de câncer de próstata no Brasil? Quando a gente fala do Brasil, a gente tem alguns dados do INCA, né, o Instituto Nacional do Câncer, onde existem cerca de 68 mil novos casos de câncer de próstata no ano de 2018 e 2019. Né. Nós temos alguns outros dados que demonstram um valor expressivo do câncer de próstata, onde cada seis homens, um vai apresentar câncer de próstata durante a vida. Existem cerca de 42 mortes de câncer de próstata todos os dias no Brasil. A gente pode dizer que esses números estão aumentando, então, com o passar dos anos? Não diria aumentando, né? A gente teve um aumento grande relacionado com a facilidade em relação ao desenvolvimento de algumas técnicas de diagnóstico há um tempo atrás, e ele tem demonstrado uma estabilidade de uma forma geral. Vai depender muito em relação a quando você fala de regiões, né? A gente tem o Brasil, especificamente, que é uma região intermediária, digamos assim. Quando você pensa em países desenvolvidos, a incidência do câncer de próstata aumenta. Né? É Então, mesmo? tem uma relação importante com a questão cultural, questão alimentar e principalmente a questão genética. Ok, então. Então vamos tentar explicar um pouquinho mais detalhadamente sobre essa questão da conscientização em si, doutor. Hoje, qual a importância de um diagnóstico precoce relacionado ao câncer de próstata? Então, aí que tá. O câncer de próstata, ele é importante porque na fase inicial ele tem uma taxa de cura muito grande. Quando você pega o câncer localizado, ele tem uma taxa de cura em torno de 90%. Então, a gente consegue ajudar mais o paciente quando ele vem nas consultas de uma forma rotineira. Quando o paciente não comparece nas consultas é mais difícil, porque a gente não consegue o diagnóstico precoce. E aí, quando o paciente apresenta o câncer avançado, aí o tratamento é bem mais complicado. A gente sabe, né, doutor, que todo mundo acaba fugindo do médico. Existe ainda um certo preconceito quando a gente fala em exame de toque, de próstata. Como é que fica essa situação quando a gente precisa conscientizar esses homens da importância de um diagnóstico precoce para a gente ter exatamente essa alta taxa de cura? Quando você se baseia em dados, a gente vê que realmente o homem tem um comparecimento muito menor em consultas em relação à mulher, né? São cerca de 8 vezes mais consulta de mulher do que de homem. Então, o homem, de uma forma geral, realmente ele foge das consultas, né? E talvez por uma questão até cultural no Brasil, que isso acontece, e até preconceito, né? Em relação a algumas brincadeiras, ou alguns sinais de macheza, talvez, né? Que tem na cabeça da população, e eles acham que não tem necessidade não tem essa responsabilidade. Talvez o comparecimento na consulta é uma responsabilidade do homem, sim. O que é exatamente o câncer de próstata? Como é que ele se desenvolve? Ele traz algum sintoma de imediato, doutor? Então, o câncer de próstata é como os outros cânceres, é um desenvolvimento, uma divisão celular inadequada que a gente não consegue controlar e começa a se disseminar da próstata para outras regiões, né? E, assim, ele começa na próstata, né? E o desenvolvimento dele vai ser bem variado, assim. A gente tem cânceres bem agressivos, a gente tem alguns cânceres que demoram para se proliferar, mas, de uma forma geral, vai depender muito
do início da procura dos pacientes, né? A gente tem aí a Sociedade Brasileira de Urologia pede que os homens compareçam, né, nas consultas a partir de uma certa idade, né, que previne a maior número de cânceres. Que idade seria essa? A partir de que idade é aconselhável fazer Então, o teste? isso é pela Sociedade Brasileira de Urologia, né? Pela Sociedade Brasileira de Urologia, nós consideramos a idade ideal para iniciar o rastreio para câncer de próstata a partir dos 50 anos, para todos os homens, né? Agora, existem aqueles casos onde realmente o homem tem que comparecer antes, né? Que são aqueles casos onde o homem tem maior risco de ter o câncer de próstata, que são descendência negra, histórico familiar, né? Estudos sugerem o aumento da gordura corporal, né? O sedentarismo também tem uma certa ligação com o aparecimento do câncer de próstata. Então, a gente começa um pouco antes, dos 45 anos. 45 já começa. Isso. E aí, cada consulta se faz o exame, é isso? Assim, o período que a gente considera adequado é uma vez por ano. Então, se ele fizer os exames de rastreio uma vez por ano, né? Que são 2 exames, o exame do PSA, o exame de sangue, e o exame do toque retal é o suficiente. Agora, quem não apresenta nenhum tipo de sintoma pode ter o aparecimento do câncer de alguma forma? O grande problema do câncer de próstata é que ele, na sua fase inicial, na maioria das vezes, o paciente não vai apresentar nenhum sintoma, né? E é justamente nesse momento que realmente o homem tem maior chance de cura, né? Quando o paciente começa a apresentar sintomas relacionados ao câncer de próstata, aí talvez seja um momento mais difícil de um tratamento adequado. Então, a gente tem uma queda da sobrevida, uma dificuldade no tratamento. Existe chance desse número de casos de câncer acontecerem antes dos 30 anos? Qual que é a incidência, doutor, nessa faixa etária? Olha, antes dos 30 anos, Difícil. na verdade, antes dos 40 anos é bem difícil. Antes dos 40? Entendeu? Agora, foi especificada uma faixa etária de 50 para cima. Existe algum motivo específico? Sim, o câncer de próstata está completamente relacionado com a idade, o avançar da idade. Então, a partir dos 50 anos que começa a grande incidência do aparecimento do câncer de próstata. Por isso que a gente começa a partir dessa idade. O senhor falou de alguns exames de rastreio. Isso. Quer dizer, existe mais de um exame, então, que pode diagnosticar o câncer. Todo mundo tem medo de um, né? Que é a questão do toque. Que tipo de exames são feitos para a gente ter um diagnóstico correto? Então, a primeira coisa tem que entender o que é o rastreio, né? Esses exames, eles não servem para realmente fazer o diagnóstico definitivo. Quem faz o diagnóstico definitivo do câncer de próstata é a biópsia, né? Então, a gente faz o rastreio para levantar a hipótese realmente da presença do câncer, porque a gente não faz a biópsia, que é um exame tecnicamente invasivo, em todos os homens para fazer essa prevenção, né? Então, a ideia é fazer esses exames para encontrar a maior possibilidade, né, do câncer e aí sim pedir a biópsia. Entre esse período, esse momento do rastreio até a biópsia, nós temos alguns exames que podem ser realizados para ajudar, como por exemplo a ressonância nuclear multiparamétrica, né? É um dos exames que a gente tem utilizado bastante, até recentemente, e outros exames também relacionados com o diagnóstico de câncer de próstata, quando a gente pensa em gravidade, né? A gente tem que procurar se o câncer invadiu outros órgãos, né? A gente tem os exames de tomografia, ressonância, até cintilografia, são exames adequados para fazer essa investigação. A gente vai para um rápido intervalo e na sequência a gente continua a falar um pouquinho mais sobre o Novembro Azul. Nós voltamos já já. O ND Especial Saúde está de volta e o nosso assunto de hoje é Novembro Azul e sobre isso eu converso com o urologista Dr. Kendi Fukuda. Doutor, a gente está falando sobre a conscientização e a importância de se fazer um diagnóstico precoce e relacionado ao câncer de próstata, existe algum hábito que possa favorecer o aparecimento desse câncer na pessoa?
De uma forma geral, como o câncer está muito relacionado com questões genéticas, né, histórico familiar, descendência negra, é difícil você conseguir tomar medidas que possam realmente prevenir o câncer de próstata. Lógico, a gente tem alguns estudos que sugerem a gordura corporal e o sedentarismo relacionados com o câncer de próstata. Então, de uma forma geral, o que se pode fazer é qualidade de vida. Né? Qualidade de vida, uma boa alimentação, uma atividade física, isso daí pode ajudar realmente a prevenir o desenvolvimento do câncer de próstata. Pode haver algo que exija somente um acompanhamento ou todo o diagnóstico a partir do início já exige uma intervenção cirúrgica? Não, não é assim. Tem que deixar isso muito bem explicado, né? Primeiro que quando a gente, depois do rastreamento, quando a gente faz o diagnóstico de câncer de próstata, a gente precisa primeiro fazer um estadiamento, definir o grau de malignidade, o grau desse tipo de tumor. A gente tem tumores que se desenvolvem devagar, como tem aqueles que se desenvolvem rapidamente, né? Então, nós avaliamos primeiro isso, né? E, a partir disso, a gente vai definir qual é a melhor indicação de tratamento, né? Os tumores menos agressivos, a gente consegue, até muitas vezes, não iniciar um tratamento no momento. A gente vai definir a necessidade de iniciar um tratamento rápido ou não, a partir da expectativa de vida do paciente, né? E a gente tem que preservar o máximo possível para que o tratamento não seja mais mórbido do que realmente a própria doença. Agora, a gente falou o senhor falou muito sobre a questão dos grupos de risco, né? Os negros, a questão do sedentarismo, a parte hereditária. Agora, os sintomas que aparecem, eles são extremamente específicos, é fácil de se diagnosticar ou, de repente, esses sintomas eles podem ser confundidos com outras doenças, como nos rins ou algum tipo de infecção urinária? Isso daí quando a gente consegue dividir dois blocos de pacientes. Aquele paciente que vem antes na consulta por prevenção e aquele que aparece na consulta porque sentiu alguma coisa diferente no seu corpo, né? Na maioria das vezes, esses sintomas não estão relacionados com o câncer de próstata, mas o câncer de próstata ele realmente tem sintomas que são bem inespecíficos, né? Então, pela própria região anatômica, a proximidade com a bexiga, a região dentro da pelve, nós temos sintomas relacionados com o trato urinário, né? Desde sintomas irritativos, dificuldade para urinar, sangramentos, né? Que podem até ser, se for um câncer de próstata um pouco mais avançado, mas na maioria das vezes eles são de outras causas, né? E tem que tomar muito cuidado para o paciente não levar essa ansiedade. Tá? O senhor falou sobre a importância desse diagnóstico precoce, não sei nem se é possível se ter essa dimensão, mas e também tem vários tipos de câncer, como o senhor falou, vários graus, mas a gente tem ideia de em quanto tempo, desde o primeiro aparecimento, do primeiro sintoma até a evolução, o quadro final, quanto tempo esse câncer se desenvolve? Os cânceres, assim, de baixo risco, às vezes a gente faz o que a gente chama a gente faz um acompanhamento, né, desse câncer, porque existem cânceres que a gente consegue acompanhar com uma expectativa de vida de 10 a 20 anos. Então, às vezes, o paciente com o câncer de próstata não precisa inicialmente ser tratado, né? Ele pode ter o câncer e não receber o tratamento imediatamente, é isso? Sim, ele pode, né? Às vezes o paciente ele tem grandes comorbidades, riscos cirúrgicos, né? Ou se o tratamento vai impor um efeito colateral muito grande, a gente pode pensar em não tratar inicialmente. Mas a partir disso a gente tem que fazer o que a gente chama de uma vigilância ativa bem de perto, né? O grande problema é esse muitas vezes no Brasil, né? Porque a dificuldade às vezes do paciente, dependendo da região, né, da condição que o paciente tem, ele não consegue fazer esse acompanhamento. Então, às vezes a vigilância pode ser um risco
Sim. né? Mas sim, E esse acompanhamento seria o quê? De 6 em 6 meses? É o suficiente? Não. de uma vigilância ativa, Isso. vai depender muito dos exames, do valor o resultado da biópsia, o valor do exame de sangue, do PSA, tudo, mas 6 meses é o mínimo, né? Adequado para a gente fazer isso. Agora, falando na questão do tratamento, o tipo de tratamento que se tem. Quando a gente pensa em tratamento, né, a gente tem um leque de tratamentos bem variados, né? Ele é variado exatamente por esse motivo de existirem vários tipos de câncer, alguns menos invasivos e outros mais. De uma forma geral, quando o paciente tem uma longa expectativa de vida, a gente pensa sempre primeiro na cirurgia, né? A cirurgia, quando a gente quer tratar, a gente pensa na prostatectomia radical, né? Que é a cirurgia da retirada da próstata, que é inicialmente a mais indicada. Nós temos outros tratamentos que são tão curativos quanto, às vezes, além da cirurgia. Temos tratamentos como radioterapia, que são muito efetivos também em relação a esse controle da doença, né? E, às vezes, quando a doença é muito mais avançada, que é mais difícil de você realmente controlar ela, nós temos outras opções, né? As outras opções estão muito relacionadas com o desenvolvimento de doenças metastáticas, né? Que a gente não consegue ir buscar essa doença só na cirurgia e na radioterapia, né? E a gente tem tratamentos relacionados com hormonioterapias, entre Quimioterapia outros. indicado também não? A gente tem algumas indicações relacionadas com o uso de medicações, né? O câncer de próstata é um tumor que está muito relacionado com o hormônio da testosterona, principalmente, né? Então, nós temos um bloqueio hormonal, primeiro, como para segurar o desenvolvimento desse tumor, e a partir disso, quando às vezes não controla ou ele é muito agressivo, a gente parte para tratamentos medicamentosos, sim. Ok, a gente vai para um rápido intervalo e na sequência a gente continua com o ND Especial Saúde. A gente volta já já. O ND Especial Saúde está de volta. O nosso assunto de hoje é Novembro Azul e eu converso com o urologista Dr. Kendi Fukuda. Doutor, a gente está falando sobre o tratamento do câncer de próstata e no caso de realizada a cirurgia, quais seriam os possíveis efeitos colaterais? Quando a gente fala de tratamento em relação à prostatectomia radical, nós temos aquelas questões colaterais da cirurgia, né, do momento da cirurgia, né, e aqueles a longo prazo, né. De uma forma geral, a prostatectomia, a cirurgia da próstata, é uma cirurgia grande, né, e existem aquelas relacionadas a qualquer cirurgia, que nem hematomas, infecções, lesões de ferida operatória, até bem esperadas, assim, mas não comuns. A gente não pode incomuns. relacionar aí a questão da incontinência urinária ou a própria questão de impotência sexual? Isso, Não. esses são alguns efeitos colaterais que nós temos sempre que avisar o paciente que pode acontecer, que são aquelas a longo prazo, né? Então, as grandes preocupações relacionadas com a cirurgia são, às vezes, a incontinência urinária, a perda urinária e a disfunção erétil. Isso está muito relacionado com questões anatômicas, que o nervo que faz essa função passa muito próxima à próstata. Então, às vezes, durante a cirurgia, dependendo do grau, né, do avanço da lesão maligna, a gente não consegue preservar esse nervo. E, às vezes, o paciente evolui realmente com essas duas condições. Agora, isso vai ser algo momentâneo ou não? Se acontecer. Ela pode ser momentânea, né? Existe, logo a princípio, realmente o paciente apresenta uma incontinência urinária e um problema de ereção maior logo após a cirurgia, mas ele tende a ter uma melhora. De uma forma geral, ele tende a ter uma melhora até um certo ponto, onde o paciente pode ter completa volta da continência e da ereção, ou pode apresentar alguma sequela.
Doutor, alguns estudos sugerem uma vacina contra o câncer de próstata. Ela já foi aprovada? Como é que está essa situação? Ela seria para prevenção ou seria para o tratamento? Isso está muito recente, muito cru ainda. Nós não fazemos uso disso no dia a dia, né? O que se sabe é que a vacina que está sendo testada é para tentativa do tratamento, né, do paciente que já tem o câncer de próstata. E a ideia aí é tentar fazer com que a parte imunológica consiga agir em cima do tumor para tentar aumentar um pouquinho a sobrevida do paciente. Ok, doutor Kendi, muito obrigada pelas suas informações. Sucesso na conscientização aí do câncer de próstata. Obrigado, é um prazer. Muito obrigado. O ND fica por aqui, uma ótima noite para você. Fica agora com o Jornal da Band. A gente se vê, até mais.